Salam alaikum. عليكم السلام. Salam alaikum. Olá, o meu nome é Pedro Correia e sou atualmente Cyber Sheriff na Code for All, na Academia de Código. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Estou responsável neste momento por tudo que são questões relacionadas com a temática de Cyber Security, quer seja a nível de serviços, quer seja a nível de formação. O meu passado passa um bocado pela música também, passa um bocado por desenvolvimento de código e principalmente por ser instrutor durante alguns anos de software development. Ajudei a formar alguns developers, onde passei pelo Porto, Lisboa, inclusive num projeto que tivemos em Cabo Verde. Portanto, a minha vida agora anda aqui à volta da cibersegurança. Nos tempos livres também gosto muito de toda a temática relacionada com ethical hacking, bug bounty, enfim, tudo o que sejam temáticas relacionadas com a segurança ofensiva, por assim dizer, é uma coisa que me apela bastante. Muito E é fixe. isso. Muito fixe. Mas qual era a área da especialização antes de entrares no IT, na área da IT? Uhum. Olha, eu durante muitos anos fui músico profissional, dentro da eletrónica, também trabalhei com diversas bandas, e nesse período também dei aulas de produção musical também, portanto a parte da pedagogia já estava lá, e foi através, se calhar, desta parte mais eletrónica da música, digamos assim, que eu comecei a ganhar aqui a paixão pelo development, a mexer com VSTs, ou seja, aqueles instrumentos digitais. Então comecei a tentar perceber como é que eu conseguia criar os meus próprios VSTs, não é? O Virtual Software Instruments, como é que eu conseguiria criar as minhas ferramentas digitais. Depois, a partir daí, uma coisa levou a outra. Depois procurei um bootcamp para oficializar, digamos assim, a minha paixão pelo development e pelo software, e para conseguir ter uma carreira, porque cheguei à conclusão que era isso que me fazia feliz, desenvolver software e ensinar também. E depois foi um bocado ouro sobre azul quando recebi um convite para ficar a dar aulas na Academia de Código, porque assim podia programar e também ensinar a programação, sim. Isso como Master Coder no início, não é? Sim, como Master Coder, exatamente. Antes- Como antes- Padawan, comecei como Padawan, não é? Master Coder. Nós temos, na Academia de Código existe entre os Padawan Master Coders e Jedi Master Coders. Sim, e eu comecei como um Padawan Master Coder. Na altura nós tínhamos uma pós-graduação no ISCTE, que coincidiu até com aquele período muito estranho que toda a gente teve em Portugal, que foi o período do início da pandemia. Ok. Então foi uma viagem, foi uma coisa boa, foi uma coisa trial by fire, se assim dizer. Muito fixe. Foi uma transição, então, uma mudança não é assim tão drástica, era mais smooth, tipo smoother, porque Sim, já tinhas assim um background com isso. Não é? sim, eu diria que não foi assim tão drástico, como estava a dizer, foi mais smooth. No entanto, o que me faltava, se calhar, era a ver as coisas de um ponto de vista mais profissional e não do ponto de vista de entusiasta, de amador. Estás a ver? Esta ideia do que é que quer dizer de facto ser um software developer. Sim. Este clique tu percebes que não é só saber as linguagens de programação, não é? Existe tudo o que faz de ti um software developer, é a tua ética de trabalho, tu conheceres a arquitetura também de software, conheceres as boas práticas, conheceres maneiras diferentes de trabalhar também. Então faltava-me essa parte mais formal, digamos assim, mais profissional da profissão, e essa parte é que foi a mudança, se calhar mais abrupta para mim, foi passar de uma coisa mais de amador, de entusiasta, passar uma coisa mais estruturada a nível profissional. Essa foi a parte que será mais foi mais bruta, digamos assim. Sim, Portanto, foi um misto, foi um bocado smooth, mas ao mesmo tempo Yeah. sim, Bom, sim. e qual é a parte que te apaixona mais no mundo da IT e cybersecurity? Porque é que fizeste aquela mudança também para cybersecurity? Bom, a questão de cybersecurity teve a ver, se calhar, também com muitos fatores, de estar numa determinada fase da minha vida e eu não queria usar o sítio certo na hora certa, porque eu acho que todos os sítios são certos e todas as horas são certas também, mas foram uma série de circunstâncias que me levaram a virar a carreira para aí. Sendo uma delas, eu já há algum tempo que tinha esta curiosidade, que acho que é um bocado como muitas pessoas que eu conheço também em IT, esta curiosidade que na altura ainda não tinha coisa muito estruturada, mas era curiosidade relacionada com questões de, se quiseres, de hacking, de networking. Sempre gostei muito da parte do networking, por exemplo, sempre me fascinou muito, mesmo quando fiz o bootcamp da Academia de Código, a parte de networking era a parte que para mim tinha mais fascínio, então naturalmente eu tinha esta inclinação para esse campo.
e ao mesmo tempo também para sistemas operativos. Sempre gostei muito da maneira de funcionar sistemas operativos. Quando comecei a aprender o Unix-based, eu era aquele crominho que ia decorar qual é o esquema dos diretórios todos, e gostava muito dessa parte toda. Mas depois aconteceu, quando nós tivemos uma experiência muito intensa depois de Cabo Verde, e surgiu o convite, porque a Academia de Código na altura estava a fazer uma parceria com o Code Fellows de Seattle. Então surgiu o convite para eu fazer também uma formação, um bootcamp de Cybersecurity, e para mim foi perfeito. Foi aí que eu consegui, se calhar, passar o meu hobby para a minha área profissional e começar, o que foi perfeito e também muito cansativo, porque se antes eram horas que eu dedicava ao meu hobby, agora era o hobby e mais o trabalho, era tudo. Nunca tive ali um período de 3 meses que era, enfim, das 8 da manhã até ter sono. Eu estava numa fase, mesmo em software development, que estava a tentar escolher uma área de especialização daquilo que me agradava mais na parte do development. E a realidade é que eu comecei a fazer também na altura, para a Academia de Código, fiquei responsável por algumas questões relacionadas com DevOps, portanto as coisas estavam ali um bocado relacionadas. Mas foi nessa altura, no convite, onde eu decidi para a minha vida, eu disse, pá, é isto que eu quero fazer da minha vida, e é esta área que me apaixona, e é aqui que eu vou que eu vou investir a minha energia, e acho que é aqui que está o meu calling, e nunca tinha sentido isso antes em nada que eu fiz até então. Portanto foi este o momento. E consegues nos explicar mais quais são as tarefas do dia a dia na tua especialização? Disseste que trabalhas na parte ofensiva? Uhum. Se puderes Sim, explicar mais o que é. claro. Portanto, eu estou-me a especializar na parte ofensiva da cibersegurança. São aqui duas questões: aquilo que eu faço no dia a dia na empresa, e o que é a segurança ofensiva não toda. A segurança ofensiva de uma forma muito geral, esta ideia de nós conseguimos imitar comportamentos de adversários para conseguir ajudar as empresas ou os clientes a terem uma postura, a erguerem sistemas de controle de segurança mais eficazes e mais cirurgicamente, não é? Esta ideia, nós imitamos o comportamento de um adversário, de um criminoso, se assim quiseres, e através desse comportamento nós identificamos vulnerabilidades e conseguimos aconselhar melhor, então, os clientes e as empresas a erguerem ou a porem no sítio sistemas de controle de segurança de uma forma mais eficaz. No dia a dia, agora, nós temos feito muito, aquilo que nós temos feito é preparar, nós estamos posso já revelar, estamos a preparar este bootcamp grande, que vai acontecer com uma série de conteúdos. Então, o nosso dia a dia passa pelo treino de pessoal que vai ajudar na parte da instrução, e também a afinar os sílabos deste novo bootcamp. Este novo bootcamp compreende esta parte da segurança ofensiva também, e compreende todas as outras áreas de cybersecurity, sejam elas a parte defensiva, a parte administrativa, a parte de resposta de incidente e forense. Portanto, nós temos que ter especialistas que consigam cobrir todas estas áreas para conseguir proporcionar um melhor ensino, um ensino que seja perfeitamente atualizado e abrangente também, de maneira a preparar os alunos para conseguirem tirar pelo menos aquelas certificações que são a base da cibersegurança e que os vão preparar para entrar no mundo do trabalho. E aqui, Portanto, temos estes dois lados, que é o lado dos serviços, a parte que disseste de segurança ofensiva, que é onde baseamos os nossos serviços, não é? Esta ideia de perceber as vulnerabilidades de uma determinada infraestrutura ou de uma aplicação, para ajudar as empresas a escolher e a investirem nos sistemas de controle de segurança mais corretos para mitigar eventuais vulnerabilidades, e ao mesmo tempo preparamos esta parte do treino, que o treino encerra nele próprio, e também é ele próprio também um sistema de controle de segurança, não é? Nós fazemos training também a empresas, nós oferecemos training a empresas para garantir que as empresas têm o pessoal deles, têm então os funcionários perfeitamente com uma cultura de cibersegurança perfeitamente afinada. boa. E quais são, assim, os países que estão com mais procura de pessoas formadas em cybersecurity hoje em dia? Boa, sim, enfim, existe uma procura grande de profissionais dentro da área de cybersecurity, um bocado por todo lado, mas eu diria, para responder à tua pergunta de uma forma mais direta, os Estados Unidos têm uma cultura muito de cybersecurity crescente. Eu estou a dizer cultura, mas é mais uma necessidade também, porque estima-se que nos Estados Unidos da América, os números andam à volta, estima-se que dos 40%, estima-se 40% das pequenas e médias empresas
não conseguem sobreviver a um ataque de ransomware, por exemplo. Já não são, isto para dizer o quê? Que já não são as grandes empresas que estão a ser atacadas, mas sim as pequenas e médias empresas e até os pequenos negócios familiares. E naturalmente os pequenos negócios familiares não têm capacidade de resposta para este tipo de ataques e eventualmente acabam por encerrar os serviços. Portanto, isto está-se a tornar uma praga. Isto é só um exemplo daquilo que está a acontecer, dos muitos incidentes e muitos casos que estão a acontecer. E essa procura para responder a esta necessidade crescente, as empresas vão ficando preocupadas e naturalmente querem ter as posturas de segurança devidamente atualizadas e devidamente robustas. Por isso é que como já estão, estou a falar do caso dos Estados Unidos, devidamente sensibilizados, porque passaram por isso, não é? Passaram por grandes incidentes, como é o caso da Colonial Pipeline, da Equifax. Todo este tipo de incidentes são, se calhar, incidentes que ajudaram a transformar essa cultura de cibersegurança, foram incidentes perfeitamente dramáticos e a consequência disso é o aumento de postos de trabalho e a procura de profissionais para evitar que este tipo de situações se repita. Por outro lado, os países da Europa do Norte também têm uma cultura muito forte a nível de cibersegurança, há inúmeras empresas a contratar, e devo dizer que recentemente Portugal, tenho visto no LinkedIn e por e-mails que me chegam, diversas empresas e procuras de formação, Portugal está também à procura ativamente de profissionais dentro da área de cybersecurity. Portanto, é estarem atentos também para essas oportunidades e perceber, estar atento às ofertas do mercado, enfim, job postings no LinkedIn e noutros sítios, e lá percebemos que existe claramente um aumento da procura de profissionais dentro da área, inclusive em Portugal, sim. E quem quer começar, imagina, nesta área, que nunca fez programação ou nunca teve um curso de cybersecurity, como é que ele pode começar? Qual é o caminho melhor que tu achas? Self-taught ou fazer um bootcamp e depois, pronto. Boa, a questão aí é que eu acho que não existe uma maneira correta. Existem, felizmente, as boas notícias existem várias maneiras de conseguir isso que tu estás a dizer. E cada uma delas tem os seus prós e tem os seus contras. O self-study, não é? Tem um grande pró. O primeiro é que nós conseguimos inúmeros recursos completamente gratuitos, não é? Existem diversas plataformas onde nós podemos começar a aprender os fundamentals de forma absolutamente gratuita. Basta uma pesquisa no Google e com certeza que vamos encontrar muitas ofertas. Por outro lado, e devo dizer, com esses estudos, nós conseguimos até tirar aquelas certificações mais entry-level. É possível fazer isso sem sombra de dúvida. Por outro lado, pode ser mais difícil a parte de escolher um path, não é? Um rumo na carreira, porque quando nós falamos de cybersecurity é um umbrella term para muitos tipos diferentes de atividades e que resultam em tipos diferentes de funções e emprego. Portanto, se calhar é um bocado mais difícil com self-study perceber qual é que deve ser o nosso path ou o nosso caminho no meio de tanta oferta que existe. É muito fácil nós perdermos nesse lado. Portanto, um mentor ou um guia na altura de nos ajudar a escolher o rumo profissional é aconselhável. Isso é um downside da coisa. O outro downside, se calhar, é como chegar aos recrutadores de cybersecurity, aprender a melhor maneira de se apresentar a esses recruiters. Portanto, são dois prós e cons. Os bootcamps têm a vantagem com a garantia que têm currículos e sílabos perfeitamente atualizados para responder às necessidades atuais do mercado. E também tem esta coisa boa, os bons bootcamps têm então estes serviços de placement que vão ajudar os alunos a encontrarem lugar no mercado de trabalho e a arranjarem entrevistas de emprego onde se podem mostrar. Tem esta parte então de guidance, career guidance. O downside disto é o quê? Bem, é sempre monetário, nós sabemos que os bootcamps não são gratuitos e apesar de haver agora hoje em dia muitas hipóteses de financiamento que as há, mas é um investimento pessoal grande que nós fazemos, não é? Sabemos disto, e é tempo, não é? Com self-study nós podemos é self-paced, não é? Nós podemos ir ao nosso ritmo e normalmente os bootcamps são então muito intensivos, o que requer fazer uma decisão, não é? Tomar uma decisão de vida que é abandonar a nossa vida anterior então, e dedicar-nos a 100%, então e há muita gente que acaba por não ter sequer essa disponibilidade, não é? Portanto são diferentes opções, têm diferentes pros e diferentes cons também. Exato.
Isso recompensa, afinal, tipo, quando vais para um trabalho que tem um bom salário, depois Claro. isso recompensa. Mas podes-nos falar um pouco, tipo, sobre, por exemplo, a faixa salarial das pessoas que trabalham na área de cybersecurity e qual é a especialização que paga mais, se tinhas... Uhum. Yeah. Bem, isto depende de empresa para empresa também. Eu vou dar os números. O mercado em Portugal já começa a ser muito grande, mas a minha perspectiva, se calhar, é um bocado embrionária em termos de. O que é bom, não é? O que é bom porque existem muitas possibilidades, existe uma procura muito grande também. Mas eu vou dar os números oficiais dos Estados Unidos, que eu estou familiarizado com essa parte por causa da Code Fellows, onde tenho Sim. esse contacto com o pessoal que trabalha na indústria no US. Então, um emprego pode chegar de entry level, pode ir entre 30 a 40 capas anuais em dólares nos Estados Unidos, de entry level. Diz-me assim, perguntaste-me assim, quais são os que pagam mais? Eu diria que em qualquer área de cybersecurity, um profissional sénior, seja que área for, é aquele que vai receber mais, à semelhança do do development em geral. Uhum. Portanto, não sei, não quero estar aqui a inventar sequer, não sei se existe uma área o que é mais remunerada do que outra. Se calhar, se eu tivesse que arriscar, ia dizer provavelmente leadership, cargos administrativos relacionados com cybersecurity, que são também cargos que têm mais responsabilidade, portanto, não são tão técnicos do ponto de vista de tech, não é? Mas se calhar são igualmente ou mais técnicos do ponto de vista operacional, de gestão de pessoas. Diria que esses cargos são os mais remunerados. Mas de qualquer forma a minha resposta mantém-se, que é qualquer cargo onde tu sejas já senior, que não seja entry level, esses vão progressão na carreira, tu vais ter, são os cargos que provavelmente vão ser mais remunerados. E para passares do junior para senior developer, tipo, tens que ter anos de experiência, X tempo, ou pelas certificações. Quando mais certificações tens. Bom, esta é a questão das certificações, não é? As certificações são um assunto, eu não diria polémico, mas causa muita divisão na comunidade, não é? As pessoas Ok. dizem que são boas, que são incríveis, eu defendo as certificações, acho que sim, mas se valem do que valem, não é? São boas enquanto cartão de visita para te apresentares numa empresa e para te valorizares dentro da própria empresa também. Em algumas empresas podem até ser determinantes para essa progressão. Eu não conheço nenhuma onde o sejam. Conheço muitas onde são determinantes para o recrutamento, para tu seres recrutado para uma determinada posição. Em termos de progressão, não sei, mas provavelmente existem. O que eu diria, para responder à tua pergunta, o que eu diria é que talvez os anos e a experiência, sim, é que são um fator determinante para tu progredires dentro da tua área. Inevitavelmente, devo dizer que as certificações também acompanham a tua progressão pessoal, né? Quanto mais experiência tu ganhas, com mais facilidade tu vais tirar certo tipo de certificações, porque já ganhas a experiência no trabalho, não é? Eu tinha aqui há uns meses falava com um CISO, que dizia que a certificação, se ele não tivesse tempo para falar com alguém, o que as certificações faziam era passar por cima dessa conversa, no sentido em que se ele tivesse tempo para falar com uma pessoa, ele não precisava de que ela tivesse certificações para perceber o que é que a pessoa sabia ou não sabia, estás a ver? Exato. Portanto, existe aqui várias formas de fazer a coisa, mas diria que uma delas é indispensável, que é o tempo de serviço e a experiência que vais acumulando no teu cargo, sem dúvida. E qual é os conselhos que podes dar para uma pessoa que está a começar, que está dentro da área e pronto, está no início, vamos dizer. Um, Para ter eu, sucesso, assim, vamos. sim, eu dava sugestões, não é? Eu não sou ninguém para dar conselhos, eu sou péssimo a seguir conselhos, mas consigo dar sugestões quando me as pedem. Sim, as sugestões que eu dava é estar diariamente atualizado com tudo o que se passa na área, aprender, não parar de aprender, é muito fácil nós ficarmos estagnados, quando chegamos a um certo nível dizer, epá, já não estou para me chatear para aprender certas coisas, ou para estar, ou perder tempo com isto. Eu diria ao contrário, percam tempo com a área, percam tempo a estudar, estudem os básicos, dominem os básicos, se dominarem os básicos,
o caminho vai ser muito mais smooth, como tu dizias aqui há bocado. Esta se calhar aqui é a minha sugestão, não passem por cima dos básicos, não saltem, dominem-nos, porque são os básicos que vão fazer com que o journey, com que a viagem seja mais smooth. Mas sim, estudem, vão tirando uma certificação ou outra de vez em quando e não percam a paixão pela área, porque é muito importante. It's not about the money aqui, é sobre a satisfação pessoal que isto dá. E devo dizer outra também, que se calhar esta também é uma sugestão, e contra mim falo, que é saber take it easy, slow and steady, and wins the race. Isto é muito fácil, os burnouts são reais, é muito fácil nós ficarmos cansados sem nos apercebermos. E isto não é um jogo, não é um torneio, isto é um jogo de campeonato. É? Portanto, levem as coisas também com consistências, mas com calma. Não é preciso tirar as certificações todas ao mesmo tempo, não é preciso aprender tudo ao mesmo tempo, levar as coisas relaxado, etapa por etapa, e saber quando descansar. É muito importante saber quando descansar, porque ao descansar estamos a renovar também a nossa capacidade cognitiva, que não é eterna, não é? Tal quando nós temos sede, bebemos água, quando nós estamos cansados, nós devemos descansar. E acho que esse fala-se pouco disso, tem-se vindo a falar mais, mas a saúde mental é extremamente importante, principalmente em áreas como a nossa de IT, não é? Exato, exato. E É. eu quando estavas a falar, lembrei-me de te perguntar, tipo, o bootcamp, Uhum. depois a formação, estavas a falar de focar na parte básica, tipo, os básicos que ajuda depois. No bootcamp, quando uma pessoa sai depois, quanto vai ser a duração? 3 meses? 3 meses, sim, 3 meses. partida, sim, sim. Depois, quando sais, podes trabalhar em qualquer área de cybersecurity ou tens que fazer outra especialização, outro curso? Como é que é? Tipo? Uhum. Então, cybersecurity, tu tens sempre que fazer especializações, tu não te vais safar disto. Mas uma coisa posso garantir, o sílabus e o currículo está feito para ser abrangente em diversas áreas dentro de cybersecurity. E quem fizer o bootcamp vai estar perfeitamente capaz para ir para um entry-level job em cada uma das áreas. Depois cabe, obviamente, à pessoa especializar-se para conseguir progredir e continuar a carreira, não é? Mas uma coisa que o bootcamp tem também é ajuda nesse sentido, ajuda a ganhar esse ritmo, essa vontade de trabalho, essa disciplina de trabalho. Portanto, não só a parte técnica que ela vai existir, mas também a parte do ritmo de trabalho e, se tudo correr bem, conseguirei transmitir, vou conseguir transmitir a paixão pela área, porque isso é o que é o mais fundamental. Sim. Muito bom, muito bom. Em relação, estamos a falar de cybersecurity, Uhum. hacking e tudo. Ok, vamos falar o que é um hacker. Boa. E vemos na televisão assim, vamos dizer, scenes e algumas partes dos filmes. Aquilo é verdadeiro, aquilo é falso, aquilo é o quê? Exatamente. É perto da realidade, muito longe. Boa, tu tiveste a oportunidade de fazer o nosso workshop de cybersecurity. Isso é o primeiro assunto que nós abordamos no workshop, não é? O que é de facto um hacker? Bem, existem diversas definições de hackers, os hackers bons, os hackers maus, os hackers éticos, não é? Aqueles que ajudam os outros, esta ideia, os outros que só fazem muito mal, que são criminosos. E de facto, sim, um hacker tem estas conotações todas diferentes e cada uma delas tem uma terminologia muito específica, mas uma coisa que nós transmitimos aos alunos no workshop, como tu bem sabes, é que nós na indústria, quando queremos designar um indivíduo, uma pessoa que tem ações, que faz ações incorretas ou criminosas por via tecnologia, nós chamamos essa pessoa um threat actor ou um adversary. Não é? Isso é o termo correto para usar na indústria, e esse termo hacker é um termo coloquial da cultura pop, que é muito usado também. Mas nós temos essa ideia, não é? Dizias-me o que é real do pessoal dos Hoodies e nessas séries e tal. Eu acho que há muitas séries em que eu acho que a coisa menos real que eu vi em termos de hackers nas séries são os graphical users interfaces que eles usam. Esta ideia de eles estarem lá a mexer com os dedos e tu vês um mapa mundo a rodar e com setas e muitos números e quase um radares e esqueletos e essas coisas todas. Eu acho que é a parte mais irreal da coisa, não é? Imagina, tu estás a usar um script ou um pedaço de software e quem criou o pedaço de software ainda se deu ao trabalho de criar um graphical user interface com animações 3D e tal. Portanto, eu gostava de ter uma ferramenta dessas, infelizmente, eu acho que enfim, ainda está muito longe de acontecer. Então temos que perder algum tempo para ter esse graphical user interface
todo bonito a trabalhar. Mas, no entanto, olha, eu confesso sempre isto, só há muito pouco tempo é que eu vi o Mr. Robot, passar as pessoas estaquearam, vi o Mr. Robot, e fiquei muito agradado com o Mr. Robot em termos da tecnologia e do software, das ferramentas que são usadas. Portanto, o Mr. Robot dir-te-ia que daqueles que eu vi até hoje é o que está mais aproximado, assim, de uma forma muito abstrata, da realidade. E não só nos grandes hacks que eles fazem, mas nas pequenas coisas, nas pequenas linhas de scripting que tu vês lá, eles têm, é um piscar de olho a quem está na área. Portanto, eu diria que o Mr. Robot, se quiserem um guia de algo que seja plausível, ou minimamente plausível, é o go-to. Neste momento, para mim, seria Mr. Robot, é o mais aproximado à A realidade. realidade. Sim, mas só para terminar aqui o meu rambling, devo dizer que a realidade disso que nós chamamos de hacking é muito mais seca do que alguém a escrever 100 palavras por segundo no terminal. É muito mais, se calhar, de análise e de tomares o teu tempo e pensar do que propriamente estar constantemente a escrever linhas de scripting, de código, ou seja o que for. Sim. Tipo, tu já hackeaste algum website, alguma coisa? Já. E de maneira perfeitamente legal. Existe uma das atividades que gosto de fazer, chama-se Bug Bounties, que basicamente as empresas podem ter um programa onde convidam hackers, vá lá, a descobrir vulnerabilidades e, mediante a vulnerabilidade que foi descoberta, o hacker tem que apresentar um relatório e essa empresa depois paga uma recompensa monetária que pode ir de um valor baixo a um valor elevado, dependendo da gravidade da vulnerabilidade encontrada. E temos várias plataformas que facilitam este processo. A que eu uso é HackerOne, faço aqui publicidade, acho que é uma comunidade extremamente importante, tem essa parte do bug bounty, mas também tem a parte de organizar meetups, a partilha de conhecimento, tem a parte da Academy, onde as pessoas podem aprender como fazer esta atividade de bug bounty, tem Capture the Flags, tem assim uma série de eventos que consegue reunir a comunidade para, enfim, treinar os skills de segurança ofensivos, ou então para só fazer esta ideia do bug bounty. Portanto, é que é o hacking perfeitamente legítimo, não só legítimo, como tem uma finalidade que é receber no final uma recompensazinha por este trabalho de descobrir uma determinada vulnerabilidade num serviço online. Boa. E sempre é individual ou em grupo? Pode ser individual ou em grupo também, sim. Ok. Não existe. Normalmente o bug bounty, por regra, será sempre individual. Ok. Mas pode ser em grupo, sim, sem dúvida. Ok. E Uhum. tu já foste a um meeting assim de hackers? Sim, Já? alguns sim. E é sempre fixe também. Eu tenho esta a vontade de agora em 2023 começar a organizar também meetups de hacking e interessados na área e profissionais de cybersecurity, que acho que é uma das melhores maneiras de conhecer pessoas na área e de partilhar conhecimento também. Nada bate, no meu ponto de vista, nada bate o contacto pessoal como partilha de conhecimentos. E a energia é muito diferente, as relações fazem-se pessoalmente, eu acredito muito nisso também. Sim. É. E eu estava agora a me lembrar que no bootcamp estudámos. Havia uma parte em que estávamos a falar também de cybersecurity. Eu fiz uma apresentação sobre Kevin Mitnick Boa. e depois falámos mais sobre uma coisa que se chama Hall of Shame, se não me engano, onde Wall of Shame. os hackers fazem Na hacking. DEFCON, não é? Na DEFCON tinhas o Wall of Shame, as pessoas Exato. faziam hacking ao pessoal que está lá dentro e tinham o nome no painel, sim. Exato. Eu queria te perguntar, agora, neste momento, se tu querias me hackear, como é que é possível? Essa é uma excelente pergunta. Olha, possível é de várias formas, não é? Mas se eu te quisesse hackear, eu acho que se te quisesse hackear agora neste momento, provavelmente, não sei, esta é uma pergunta muito forte, não é? Porque eu não te vou querer hackear nunca, nem quero hackear pessoas, não é? Mas o que eu faria neste momento agora provavelmente era um tipo qualquer de social engineering contigo. Portanto, podia ser se calhar muito simpático contigo e depois estabelecemos aqui algum tipo de relação de confiança e depois ligava-te para o telemóvel ou mandava-te um email de phishing ou qualquer assim, uma entrada desse género seria a parte mais fácil de fazer. Se eu fosse uma pessoa absolutamente terrível e má e horrível, faria isso. Hackeava-te para me mandares 2 euros para o meu MBA
olha, era uma boa forma, dizia assim, olha, preciso de 2 € que eu já te devolvo. E isso é uma forma de hackear, não é? Mandavas 2 € para o MBWay para comprar gomas aqui na minha rua. Gummy bears. I don't know. É por curiosidade mesmo, tipo, mas a rapidez de um ato de hacking, Uhum, quanto demora mais ou menos? Por exemplo, para hackear um social media account, vamos dizer, uhum. O hacking se pode demorar de segundos ou pode demorar anos, décadas até, ok? Ok, Décadas, podemos falar de décadas ou de segundos, dependendo das vulnerabilidades do sistema que nós queremos aceder, ok? Portanto, quando nós falaste de uma conta de social media, social media, sim. eu já tenho contacto com essa pessoa antes, já tenho passwords que essa pessoa revelou antes. Existem muitos fatores. Se eu já tiver isso, provavelmente vou demorar menos tempo a entrar naquela conta. Sim, sim. Essa pessoa tem multi-factor authentication enabled. Onde é que ela deixa o computador? Vai muito ao Starbucks, deixa o computador desbloqueado. Enfim, pode demorar um segundo, pode demorar décadas ou pode nunca acontecer até. Não, é? Não temos aqui não existem. Uma O regra. tempo, sim, o tempo não é propriamente uma métrica quando nós falamos de hacking, vá lá. Ok, ok, ok. Uhum. Muito fixe. Mas Mas, quando acontece, ainda, olha, vou dar um exemplo muito bom. Existe na cultura de hacking, ou pelo menos online, existem muitos streamers na Twitch de hacking. Atenção, estamos a falar de ethical hacking, estamos a falar de hacking sim, 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 perfeitamente sim, sim, claro. legítimo, são ações legítimas para sistemas perfeitamente já construídos para esse efeito. E é engraçado, estamos a falar aqui do tempo. Nesse stream, ele disse em direto: epá, não era bom que aqui tivesse uma credencial default. Ele pôs admin e entrou. Portanto, um stream que era suposto durar, sabe-se lá quantas horas, durou 5 minutos. Toda a gente começou a rir-se no chat porque foi logo admin. Por isso é que nós fazemos isso, porque experimentamos sempre as credenciais mais básicas. Pode ser que aconteça uma fezada desse género. Boa. Sim. Consegues partilhar connosco 3 coisas que tu adoras mais no teu trabalho? Sim, olha, eu gosto muito de partilhar conhecimento. Isto eu gosto muito, por várias razões. Gosto de partilhar conhecimento porque eu gosto de sentir que, de certa forma, estou a fazer diferença na vida de alguém, seja de que forma for. Quero ser positivo na vida de alguém. Obriga-me a mim a aprender, a estruturar o meu próprio conhecimento para o poder transmitir. Isso é excelente. Um, e é um sentimento sinto que não estou a ser egoísta quando estou a ensinar. E no mundo cada vez mais egoísta, sinto que é uma espécie de vingança que eu posso fazer relativamente a este mundo opressor que nós temos. Sinto que o ato de ensinar é um ato que me torna menos egoísta. E isso eu prezo muito e gosto muito disso. Segundo, gosto de aprender tecnologias novas, adoro aprender conhecimento, adoro ler. Portanto, sinto que não estou a perder tempo quando estou a estudar e isso para mim é valiosíssimo. E terceiro, nada bate aquele sentimento quando consegues entrar num sistema alheio e aparece lá a root ou o administrador. Esse sentimento, esse rushzinho é inacreditável. Boa, boa, boa. E agora, 3 coisas que não gostas muito no teu trabalho. Não gosto de frustração, não gosto de passar horas e horas a tentar qualquer coisa por um caminho e perceber que eu estava radicalmente errado, principalmente quando era óbvio no início que não devia ter ido por esse caminho, mas fui na mesma e perdi tempo. Isso eu não gosto. Dá-me um sentimento de raiva pessoal quando isso acontece, de perder tempo dessa forma. Eu não gosto disso. Não gosto mais há poucas coisas que eu não gosto do meu trabalho, mas as que não gosto mesmo. Não gosto de sentir que se estão a aproveitar de mim. Ou seja, eu vou elaborar isto. Na parte de ensino, eu consigo perceber quando algumas pessoas quando eu consigo criar um rapport, uma boa relação com alguém, mas obviamente que nem todas as pessoas têm o mesmo feitio, e às vezes eu consigo perceber que há certo tipo de pessoas que se estão a aproveitar da situação e não estão propriamente a aprender, ou não sei se estou a fazer sentido aqui, Sim, sim, ou não sim, sim, estão propriamente, não, estão com segundas intenções. Eu não gosto sim. de desconfiar de pessoas, isso incomoda-me, e não gosto disso. Quando isso me acontece, não gosto.
e não gosto de ter que dormir, irrita-me também. De chegar, não ter que dormir é uma coisa, ou ter que dormir irrita-me, assim é que é, irrita-me ter que dormir, não gosto disso, não gosto de estar, estou a render no meu trabalho, seja a ensinar, seja a aprender, seja o que for, e estar com sono irrita-me, e ter que ir dormir irrita-me, porque me parece perder tempo, mas é absolutamente necessário a nível cognitivo, mas irrita-me muito. Gostava de ser um Superman ou qualquer coisa desse género. Gostavas de ter 48 horas por dia? Sim, gostava. Essa tensão temporal, não é? Esse constrangimento temporal é uma coisa que eu não gosto. Muito bem. Mas isso, como tu disseste, isso só mostra a tua paixão pela área. Eu acho que. E a Então, primeira eu vez acho que, a primeira vez que ouço uma pessoa dizer: Olha, não gosto quando tenho sono para dormir. sim, talvez. Eu gosto de pensar que sim, gosto de pensar que sim, que faço isto pelas melhores razões. Gosto de pensar que sim. Boa, boa. Em relação aos desafios da área, eu Uhum, sei que a partir da minha pesquisa e de que sei, por exemplo, a partir de. O meu noivo está interessado nesta área também, me fala sempre disso. Hum, eu sei que é uma área muito desafiadora, portanto, como é que tu fazes para. Quais são os desafios, primeiro? uhum. E como é que tu lidas com isso? Com os desafios e como é que ultrapasses? Tipo. Tens vários desafios, não é? Eu acho que, como qualquer área profissional, tens muitos desafios, mas o principal desafio somos nós próprios. Não acreditamos em nós, somos nós que nos mandamos abaixo, se calhar ter medo, ter receio da exposição. O maior desafio somos nós. Nós é que criamos as nossas próprias barreiras, eu acredito nisso. Portanto, como é que eu me combato a mim próprio? Eu combato-me a mim próprio a tentar perceber o que é que eu posso fazer comigo. Ou seja, se eu tiver um exame que eu quero fazer, uma certificação que eu quero fazer, e eu não vou fazer porque não sou capaz de fazer. Então, mas porquê é que eu estou. Primeiro passo, admitir o que é que eu estou a sentir. Ou não me apetece fazer networking com alguém. Porquê é que eu não quero fazer isto? Porquê é que eu estou a pensar desta forma? Fazer uma introspeção, uma autoanálise, para depois conseguirmos escolher as ferramentas para combater isso. Ok, não me apetece estudar, sinto-me assoberbado por estudar, estou a procrastinar, não quero estudar porque acho que não vou conseguir. Então começo devagarinho, o que eu faço é, vou ler só 10 páginas, ok? Só 10 páginas. Isso é uma estratégia pessoal que eu arranjei. Ao final das 10 páginas, obviamente que eu vou querer ler mais 20, mais 30 e por aí. Mas eu acho que é fazermos as pazes com a revolta que sentimos, revolta ou medo, ou tudo que sejam sentimentos negativos. O sentimento de impostor, não é? Fala-se muito do síndrome de impostor, que todos nós temos. Em IT, isso, toda a gente tem isso. Como é que se combate isso? Admitindo que se tem e procurando estratégias para o combater. Ok, porque é que estou a sentir-me impostor? É uma tecnologia que eu não domino bem? É alguma pessoa que me faz sentir assim? Se for a tecnologia que eu não domino bem, vou estudar, vou tentar perceber. Se for a pessoa, pensar porque é que essa pessoa me faz sentir dessa forma? E arranjar estratégias a partir daí. Portanto, eu dir-te que o maior desafio nesta e noutra área somos sempre nós próprios. E passam-se com introspeção, fazer as pazes com as nossas barreiras e procurar estratégias para nós próprios. Boa, boa, boa. Agora eu não. Sempre pergunto isso aos convidados se têm uma história engraçada durante a experiência que eles tiveram a trabalhar no mundo da IT. Uma experiência assim fora do normal. Sim, olha, eu vou contar-te uma experiência, não um episódio, mas uma experiência, como estavas a dizer, fora do normal, ou fora do meu normal, que foi ir durante 4 meses dar aulas para Cabo Verde de programação, onde fui com o Ruben Maia e com a Rita. Nós fomos para outro continente, não é? Fomos para outro país, um paradigma completamente diferente do nosso, e todo aquele desafio para formar 20 pessoas inacreditáveis, todos eles são software developers agora, e essa foi a minha maior experiência fora do normal dentro da área. Imagina o que é, tu estás, coisas tão simples como tu estás a dar aulas e o tanque da água fica sem água e vem um caminhão cisterna carregar outra vez o tanque da água, então tu estás a dar aulas de Java e ao teu lado tens um tubo com água a passar, a deitar água por todo lado e tu a levantares as fichas para os computadores não ficarem lagados, coisas deste género. Sim. Ou nós estávamos a dar aulas num antigo cinema, ou houve ali uma picardia qualquer entre a mudança de administração da Câmara Municipal do sítio onde nós estávamos, e uma vez íamos dar aulas e eles fecharam-nos
soldaram o nosso portão, o portão da escola, soldaram, fecharam, os alunos estavam todos da parte de fora e nós fizemos uma coisa à Clube dos Poetas Mortos, que foi dar aulas para o jardim, dar aulas de programação sem computadores no meio de um jardim. Este tipo de coisas para mim foram desafiantes, com pontos bons e pontos maus, mas a realidade é que foi absolutamente recompensador e foi a coisa mais diferente que me aconteceu. Por muitas coisas engraçadas e diferentes, eu tenho que sublinhar esta porque foi de facto um marco e será sempre um marco na minha vida. Boa, e se tens a oportunidade de, tipo, quebrar alguns mitos, os estereótipos sobre a tua área e, Uhum. assim, sobre o cybersecurity, quais serão? O primeiro de todos é o estereótipo de é só para pessoal novo, pessoal jovem. Só os jovens é que conseguem estar na área. Eu acho que esse mito está relacionado com esta ideia de que, retrógrada, de que as pessoas mais velhas não estão para se chatear, e como é uma área tão exigente a nível de atualização de conhecimentos, tens de estar sempre a estudar, Sim. ou seja, nunca dá para estar encostado, nunca dá para estar relaxado. Então existe muito esta ideia que as pessoas mais velhas querem é sossego, não é? Que não é verdade. Não é verdade. Então este é um estereótipo muito grande. Este estereótipo são os novos é que têm vontade de aprender, isto não é verdade. Conheço profissionais na área de todas as idades que mudaram para esta área, novos, velhos, assim, todo tipo de pessoas. Outro estereótipo é que é uma área extremamente difícil. Eu acho que esse estereótipo é uma área, sim, com muitos desafios, mas de ser uma área difícil, eu acho que existe, porque a cybersecurity é uma área tão grande, com tanto para aprender e tantas especializações, que é natural que as pessoas acabem por achar que é muita coisa ao mesmo tempo. Yeah. Quando na realidade, se calhar, o que falta é uma espécie de um guia, de um mentor, para lhes indicar os diversos caminhos por onde podem seguir, quais os recursos que devem ter para seguir em cada um dos caminhos. Portanto, eu diria que esses são os dois mitos mais comuns. Mais comuns, sim, sim. Sim. Agora consegues-me falar um pouco sobre o bootcamp, o workshop? Vou-te dar assim um espaço para falar sobre Sim, isso. claro. Sim. Então, nós estamos a ter uma série de workshops, é um bootcamp tanto o bootcamp como os workshops que estamos a ter neste momento são powered by Code Fellows. Code Fellows é uma escola sediada em Seattle, nos Estados Unidos, que tem uma filosofia de ensino muito semelhante à filosofia de ensino da Academia de Código, Code for All. Portanto, a Academia de Código e Code Fellows estabeleceram uma parceria para serem como se fossem, enfim, escolas irmãs no ensino de tecnologias de informação. Code Fellows ensina também software development, mas também esta parte da cybersecurity já há alguns anos, com muita credibilidade no mercado, com muitos alunos empregados em grandes empresas relacionadas com cybersecurity. Isto para dizer o quê? Que o nosso bootcamp tem o sílabus da Code Fellows, com malta treinada também pela Code Fellows, a nível de bootcamp e de instrução, de ensino também, com as filosofias de ensino da Code Fellows. E nós neste momento temos esse workshop a decorrer, é uma espécie de workshop introdutório à área de cibersegurança e que funciona também como awareness training, onde são abordadas as melhores práticas dentro da área de cibersegurança, ciberhigiene, e onde estes diversos caminhos que as pessoas podem seguir são também mostrados e explicados. E serve um bocado de introdução a este bootcamp mais alargado, que em 2023 virá aí, de cybersecurity, que vão ser então os tais 3 meses, 14 semanas, salvo erro, onde vão ser abordados temas desde o mais básico, networking, até, sendo os últimos módulos aqueles mais avançados, até o próprio pen testing. Portanto, a ideia é ser um bootcamp intenso, abrangente, onde todas as áreas vão ser exploradas, as grandes áreas de cybersecurity, a área ofensiva, a área defensiva, resposta de incidente, forensics, administração, liderança, enfim, todos estes temas, onde a ideia será sempre, então, os alunos saírem preparados para conseguirem um entry-level job em diversas empresas. Isto acompanha sempre também uma parte muito importante, que é uma espécie de career coaching, onde os alunos vão sendo preparados a apresentar um currículo, para saberem como se irão apresentar às empresas e entrar no mercado de trabalho. E para se inscrever, como é que eles fazem? Com quem Sim. entram em contacto? Boa, nós vamos estarem atentos à Academia de Código. A Academia de Código em breve irá lançar aí uma série também de comunicação nesse sentido, de proceder às inscrições, onde naturalmente irá ter toda a informação relativa a esse processo. E vão ter um processo de seleção? Como é que vai ser esta parte, antes Sim. da entrada? Irá ter também um processo de seleção à semelhança do bootcamp de programação, onde será muito à base de testar conhecimentos prévios dentro da área. Não é determinante
no entanto, ter o domínio total desses conhecimentos prévios todos. Portanto, aquilo que se irá avaliar é mais se a pessoa é um fit certo para o workshop, para o bootcamp, se não é. Portanto, as pessoas devem vir relaxadas, com vontade, que isso será assim Exato. o mais importante. Claro, claro, claro. Uma mensagem final para tudo, para ti daqui a 5 anos, para os teus amigos, a tua família. Boa, Como queres. mensagem para todas e para todos. Eu, sei lá, sejam felizes, é um lugar comum, mas não há outra forma de ser, não é? Acho que isso é o mais importante. A minha mensagem é: procurem aquilo que vos faz felizes e sejam felizes a fazê-lo. Não se esqueçam de descansar, não se esqueçam de dormir. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Agradeçam muito depois. E Mesmo bebam água. Bebem. Exato. Bebam água, hidratem-se. Ia dizer, têm que dormir mesmo que não gostam de dormir. Sim, tem que dormir. Como o Pedro Dormir. Boa, Sem boa. dúvida. Muito obrigada, Pedro. Liz, Boa Sara Obrigado, pa- Gonçalo. sa- para- Olha, Sara foi para um cara- prazer Sara ter todo para cara- meu e obrigado, Sara para espero que ca- corra bem a Sara tua para jornada caralho, também, Sara enquanto para developer caralho, e no sim. YouTube também.